pessoal, esse aqui é um paquímetro. Esse aqui é um paquímetro com polegada milesimal, tá? Você vê que é bem diferente a escala dele em relação ao anterior, né? Enquanto o anterior nós tínhamos aqui 16 divisões, esse aqui tem um pouquinho a mais de divisão. Vamos dar uma olhadinha direitinho aqui nele, né? Você observa que ele tem mais divisões, né? E observe também que, ao invés de 16 aqui, olha, eu vou ter, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 aqui, inteirando 1 polegada. Nesse caso, nós não vamos utilizar fração, né? Nesse caso, nós não temos fração. Diferente lá no caso da polegada fracionada, que nós tínhamos lá um 16, 2, 16, 3, 16, até 1, 128, 2, 128, por aí vai, né? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, nós não temos fração. E, por sua vez, se torna bem mais fácil nós fazermos a utilização dessa escala. E, por incrível que pareça, pessoal, também nós temos uma precisão muito maior desse instrumento. Só, mas que precisão é essa? Vamos entender o equipamento por sua vez. Toda vez que pegamos o instrumento, o primeiro passo a fazermos o instrumento é fazermos sua interpretação. Na minha interpretação desse instrumento, observando aqui, você tem um espaço, tá? Que corresponde a 1 polegada. Tem um espaço aqui que corresponde a 1 polegada. Essa 1 polegada, ela está dividida, vamos começar aqui pelos maiores, tá? Ela está dividida em 10 partes maiores. Então, se eu pegar 1, quero mudar a cor da letra aqui, se eu pegar 1 e vou dividir esse 1 por 10, tá? Vai ser igual a quanto? Eu vou ter quanto, pessoal, aí? Eu vou ter 0,1. Perfeito? Se eu pego 1 e divido por 10, eu vou ter 0,1. Então, eu acabo de interpretar nessa questãozinha minha aqui, nesse único dos dados que eu acabei de absorver aqui, que esse intervalo aqui, olha, cada intervalo desse aqui, né, vamos dizer do 0 até aqui, é o que vale a 0,1. Perfeito. 0,1, cada intervalo desse aí. Tudo bem. Até aqui, tudo fácil, bem simples de interpretar. No entanto, esse intervalo de 0,1, ele também está dividido. Ó, se você for observar, né, ele tem uma divisão aqui nele, tá? Ele está dividido também em mais 5 partes. Ó, observa, quer dizer, ele está dividido em 4 partes, tá? Observe aqui, ó, só embaixo, tá, gente? Observe embaixo aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4 partes, tá? Essa parte embaixo, onde teria o 0,1, está dividido em 4 partes. Como ele está dividido em 4 partes, o que nós temos aqui? Nós vamos ter aqui, olha, para identificarmos a menor parte, vamos ter o 0,1 dividido por 4. Tá? Então, 0,1 dividido por 4. Qual o resultado que eu vou ter disso, pessoal? Esse resultado vai me dar que eu vou ter 0,025. Tá? Eu vou ter 0,025 de polegada. Ou seja, pessoal, esse menor intervalo que eu tenho aqui, esse menor tracinho que eu tenho, é o que vale a 0,025. 0,025 de polegada. Tá? Então, recapitulando, o menor intervalo vale 0,05 de polegada. Esse maior intervalo aqui é o que vale a 0,1 polegada. E o maior é o que vale a 1 polegada. Até aí, perfeito. Eu consegui interpretar claramente aqui as minhas nomenclaturas da minha escala, ou seja, da minha bainha fixa aqui no meu paquímetro. No entanto, eu ainda não fui lá para o meu vernier, tá?
Eu identifiquei o quê? Que se porventura eu fizer uma medida qualquer, vou fazer uma medida qualquer aqui, desse ponto, vou botar uma peça, vamos medir uma peça aqui. Vou colocar que eu vou medir uma peça. Peguei aqui uma peça. E essa peça, ela saiu aqui do meu tracinho zero, olha, e ela veio até bem aqui. Até aqui, certinho nesse ponto específico aqui. Como a minha peça, ela saiu desse ponto, transitou todo esse percurso aqui do meu equipamento e parou exatamente aqui, qual vai ser a minha unidade de medida que eu teria aqui, pessoal? Observem bem. O meu primeiro ponto, eu tenho 2 polegadas. Tenho 2 polegadas. Vírgula. Observar agora o próximo número, que é o meu décimo, o meu decimal. Eu tenho aqui 1. Olha, passou pelo 1, né? Então, tenho 1. Repetir 1 aqui. Perfeito? Agora eu vou considerar o seguinte. Cada intervalo desse aqui equivale a 0,025. Então, nós podemos calcular simplesmente 25. Olha, então, eu tenho 25 mais 25, 50, mais 25, 75. E simplesmente colocar aqui, ó, 75 polegadas. Tá? Então, esse espaço que eu tenho aqui, essa medição, eu tenho 2,175 de polegada. Nesse caso, eu tenho uma precisão de milésimo de polegada. Tá? Lembrando, décimo, centésimo e milésimo. Perfeito? Essa é a minha medida que eu teria nesse intervalo aqui. Tá? Vou fazer um outro exemplo para vocês. Olha só. Peguei minha peça, outra peça, fui medir outra peça, e ela saiu desse ponto e veio até bem aqui. Certinho lá, olha. Nesse caso, qual vai ser minha medição? Eu vou analisar primeiro aqui, olha. Eu passei pelo 2 aqui, 2 polegadas. Então, tenho 2 polegadas. 2, o meu décimo são esses números aqui embaixo, tá? Então, ó, passei pelo 1, 2, 3, 4. Passei pelo 4. Então, 4. Agora, eu vou fazer a análise aqui embaixo. Eu tenho 25 mais 25, que vai dar 50. E vou colocar meu 50 aqui, polegada, tá? Então, a minha medição aqui do vermelho é 2,450 polegada. Perfeito? Essas são minhas duas analogias. Agora, nem sempre eu vou ter a medição que bate certinho aqui. Normalmente, pegando como base a princípios anteriores que nós já vimos, vamos usar o nosso vernier para podermos interpretar esse intervalinho aqui. No outro intervalo da polegada fracionária, nós pegamos um determinado espaço, bem maior que esse, e dividimos ele em 8 partes. Nesse caso nosso aqui, esse espaço aqui, no caso, ele foi dividido em 25 partes, como você pode observar aqui o nosso vernier aqui em cima, ok? Como então eu vou fazer esse tipo de leitura nesse componente aí? Olha só. Quando eu movimento aqui o meu equipamento, eu observo, olha, eu vou passando aqui no momento, enquanto está dando inteiro, enquanto eu encosto no inteiro, eu tenho 0, 1, 25, 25, 50. Perfeito? Se eu continuo movimentando, tenho 0, eu tenho 0, 1, tá? 0,1, 25 mais 25 mais 25, 75. E quando ele não bate? Quando o valor não dá? Quando eu tenho aqui uma observação, aonde o meu tracinho do zero, ele não dá certinho em um desses valores aqui. O que eu vou fazer, então, no caso? Vamos fazer a analogia básica. Vou precisar multiplicar, vou precisar somar? Eu diria que é muito mais simples do que a polegada fracionada, porque você vai precisar simplesmente, vamos dizer assim, somar os valores. Você não precisa multiplicar, não precisa fazer nada disso, só somar os valores. Né? Então, como é que esse valor vai dar esse valor que está representado aqui para vocês? Tá? Então, primeiro ponto. Meu tracinho do zero,
não chegou em nenhuma polegada. Ele continua aqui com 0 polegada. Então, vamos preencher aqui embaixo o resultado. Então, nós temos 0, vírgula, tá? Vou observar agora se ele passou por algum décimo. Ele passou pelo primeiro décimo aqui, tá? Então, passou pelo 1. Então, 1, tá? Depois eu vou observar o que agora? Agora que vem minha soma, tá? Então, eu tenho 25 mais 25,50 mais 25,75. Perfeito. Vou colocar essa equação para vocês aqui agora, para vocês entenderem de forma bem mais prática, né? Bem mais prática mesmo. Então, olha só. Então, eu tenho aqui, ó, esse valor aqui, 75. Não preciso botar 0 nem nada, tá? Lembra que eu estou preenchendo minhas casas decimais e eu vou acrescentar a minha última casa decimal, tá? Então, eu tenho 75 e vou somar esse 75 mais o tracinho que está coincidente, né? O tracinho que está coincidente. Então, eu vou observar. Professor, tem vários tracinhos aqui muito próximos um do outro, né? Você vai fazer a observação, né? Você tem ali, olha, muito próximos um do outro. Porém, esse aqui que é o nosso coincidente. Ah, não, mas está bem próximo esse aqui também, esse aqui está bem próximo. Qual é que eu vou colocar ali como bem próximo? Vai a regrinha básica. Regrinha básica. Você observar sua linha de baixo, em comparação à de cima, a de cima está sempre à frente da de baixo, olha. À frente, está à frente da de baixo. Chegou aqui, ela veio um pouquinho à frente, só que na próxima ela inverteu. Ela não está à frente, ela está antes, tá? Da linha de baixo. Quando esse fenômeno acontece, você já sabe, opa, a que está mais próxima é essa aqui. Porque é exatamente a proximidade onde houve a inversão, tá? Onde houve a inversão, tá bom? Então, o seu coincidente é esse aqui. E quanto é que vale esse coincidente aí no caso, pessoal? Vamos analisar aqui. Esse meu coincidente vale 5. Então, se ele vale 5, eu vou somar mais 5. Perfeito. Vou somar mais 5. Somando esse valor, qual o resultado que eu vou ter? 80. Tá? Vai ser igual a 80. Esse 80 vai aonde? Eu vou simplesmente preencher as outras duas casas que estavam faltando aqui no meu número, tá? Estava faltando aqui no meu número, que é o meu 80. Então, 0,180. Perfeito? É bem simples e bem prático. Vamos simular um outro exemplo aqui para vocês. Vamos movimentar nossa escala. Vamos passar de 1 polegada e vamos parar mais ou menos aqui. Tá? Vou parar aqui, não passou nenhum. Aqui, vamos parar aqui nesse momento. Então, olha só. Qual a imagem que nós temos aqui nesse momento? Olha, antes de eu usar o zoom aqui, nós vamos fazer o comparativo dos pontos específicos aqui. Meu tracinho do 0, ele passou por 1 polegada, ok? 1 polegada. Os meus decimais, eu vou observar que ele passou pelo último decimal, foi o 4. Vou representar meu 4 lá também. Perfeito? Agora eu vou fazer uma análise do meu intervalo aqui do meu 0 e qual foi o meu coincidente também, tá? Isso eu vou precisar ampliar. Então, tem 1,4, vamos colocar aqui, nosso 1,4. Tem 1,4 polegada. Vou observar aqui, olha, se ele passou por algum desses aqui. Lembra que cada um desses vale 25, né? No caso, ele não passou por nenhum desses que vale 25. Então, aonde é que eu vou analisar ele aqui no caso? Eu vou observar somente o que está coincidente. Ele não passou nenhum, ele está nesse intervalo de 25, mas aonde ele parou nesse intervalo de 25? A mesma análise que nós vamos fazer, tá, pessoal? Como nossos tracinhos aqui, às vezes, ele é muito próximo, nesse caso aqui, ele fez a coincidência, ó. Ele não ficou nem um pouquinho, nenhuma dúvida foi gerada nele. Ele está exatamente coincidente. Quanto é que vale esse aqui? Esse aqui, ele vale 21, tá? Então, eu simplesmente fazer o quê? Então, vou botar meu
21 aqui de polegada, tá? E assim fiz a minha análise da minha polegada. É bem mais fácil que fracionada, não é mesmo? Vamos tentar um outro exemplo aqui. Bem aqui nesse ponto específico. O que aconteceu aqui nesse ponto específico? Olha, meu tracinho do zero passou por 1 polegada, então vou colocar aqui, ó. Vou preencher aqui. 1 polegada. 1, vírgula. Vou observar agora meu decimal. Meu traço do zero passou por algum decimal? Não. Então vai ser 0. Não passou por nenhum decimal, é 0. Agora, observa o quê? Ele passou pelos valores aqui dos centésimos e milésimos. Ele passou, ó, 25 mais 25 mais 25. Vamos montar a equação. Nós temos aqui 75. Ele passou por 75. E esse 75 eu vou somar com o quê? Agora eu vou observar qual é que está coincidente, tá? Qual é que está coincidente? Vamos fazer a analogia. Nesse caso aqui, vamos dar um zoom para visualizar bem direitinho onde ele coincidiu. Olha novamente, esse aqui eu tenho aquele caso anterior, né? Onde a linha ela parece não estar exatamente coincidente, e aí a gente vai ter que usar aquela regra. Onde é que ocorre a inversão? Olha só, aqui ocorreu a inversão aqui. Ela seguiu o padrão, de repente, nesse momento, ocorreu a inversão aqui do traço. Ao invés do traço estar depois, ele passou a estar antes. Então, o meu tracinho coincidente é esse aqui. E quanto equivale esse aí? Esse aqui é o que vale a 15, tá? Esse aqui é o que vale a 15. Então, 75 mais 15. Ok? Qual o resultado que eu vou ter nisso? Eu vou ter igual a 80. Perfeito? Então, eu tenho aqui exatamente o resultado aqui desse ponto. Não é 90, professor? Eu botei aqui 1,80. Tá? 0,80. 90, professor. 90, realmente, verdade, perdão. Tem a borracha aqui. Exatamente 90, tá? E aqui 1,90, meu resultado final, 1,90. 1,090. Ok? Então, esse aqui é meu resultado. Vou fazer uma outra simulação, tá? Uma outra simulaçãozinha, tá? Com outra situação. Nesse caso, nós vamos considerar aqui um exemplo, deixa eu ver, vamos botar bem aqui. A gente já simulou. Vamos simular um ponto de referência aqui, tá? Ok? Nesse caso, o que nós vamos analisar? Eu tenho 2 polegadas, onde passou o meu tracinho. Eu tenho o meu décimo, onde passou o meu tracinho. Está aqui o meu décimo. E eu vou analisar agora quantos ele passou de os centésimos e milésimos, se ele passou algum. Depois vou observar meu coincidente. Percebo, nesse caso, que depois das 2 polegadas e de meu 1/10, ele não passou nenhum tracinho. Tá? Então, qual vai ser minha equação aqui no caso? Eu vou ter o quê? 2 polegadas, vírgula. Vou repetir o meu 1 aqui, o meu 1, tá? Certinho. Ele não passou nenhum valor. E agora eu vou analisar aqui em cima qual é que está coincidente. No caso, o coincidente é esse bem aqui, olha. Perfeito? Quanto é que vale esse aí? Ele vale 16, tá? Vale 16. Como não passou nenhum dos outros ali embaixo, tudo que eu vou fazer é colocar o meu 16 aqui. Tá? Vou colocar o meu 16 aí. Perfeito. Perfeito. Então, 2,116 de polegada. Perfeito? Vou testar uma outra simulação com vocês, uma outra situação hipotética que pode ocorrer também. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Deixa eu ver. Aqui. Ótimo. E agora, nesse momento, o que eu percebo? Olha só.
No preenchimento aqui é muito importante, porque é justamente medidas dessa forma que as pessoas acabam colocando do jeito errado a informação. Então eu tenho, olha, meu tracinho do 0 passou pelo 2. Perfeito? 2 polegadas. Pego. Meu tracinho do 0 não passou por nenhum decimal. Então é 0. Até aí, perfeito. Só quando chega nessa parte, no próxima casa, que as pessoas erram. Então o que ocorre? Eu não passei nenhum 25, então não vou considerar. Vou considerar somente o meu VNE, tá? Meu VNE. Fazendo análise aqui no meu VNE, qual é que está coincidente? Vamos observando qual está coincidente. Tá? Achei meu coincidente bem aqui, ó. Ok? Achei meu coincidente aqui. Achando esse coincidente, vamos fazer a analogia dele. Quanto é que ele vai dar? Ele é 7. Ele dá 7. O resultado dele é 7. E aí, como é que eu vou colocar esse 7 aqui? Normalmente a pessoa vai, deu 7, então beleza, vou botar 7 aqui. Só que está errado se você fizer assim, tá bom? Deu 0, 7, tá? 0, 7, tá bom? Então, sempre observem esse ponto para vocês também não errarem nessa situação hipotética aqui. Perfeito? Então, essa é a explicação básica aí do paquímetro com polegada milesimal. Espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? Professor, do 0 ao 9 eu tenho que botar, tipo assim, 0,7,